Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentá-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, a sagrada liturgia de hoje nos faz parar para pensar nas inúmeras graças que a providência divina nos concedeu, mesmo quando nós não percebemos ou desejamos. Nós não temos noção das inúmeras graças, curas e libertações que Deus faz com a gente em cada missa que a gente vai. Há um santo que chega até mesmo a dizer que uma única missa que você foi durante toda a sua vida vai contar mais do que toda e qualquer obra de caridade que você já tenha praticado. Não significa que nós não devemos deixar, né? Não devemos deixar de fazer as obras de caridade. Mas uma missa nem se compara a todas as obras de caridade do mundo. Uma missa fará toda a diferença no dia em que você comparecer diante de Deus. E mais, nós compareceremos diante de Deus e a gente vai ter muita surpresa. Eu vou dar algumas delas. Por exemplo, muitos de nós fomos a alguma missa com uma doença grave. Nem sabíamos. Não sabíamos, por exemplo, que era um nódulo, que era um tumor, que era uma doença autoimune. Recebemos a hóstia consagrada sem suspeitar. Adoramos. Nunca se manifestou em nenhum diagnóstico médico. Talvez fosse se manifestar nos próximos 5 ou 10 anos uma doença terrível. Você foi curado sem saber. Quando chegar lá no céu, você vai falar: Nossa, Jesus, nem sabia que eu tinha essa doença. Jesus vai falar: Mas eu sabia e eu cuidei de você. Você não tem noção. Cada vez que você recebe a hóstia consagrada, detalhe, não estando em pecado grave. Pois se estiver em pecado grave, a sua comunhão é igual a de Judas, que comungou na quinta-feira santa a própria condenação, certo? Não estando em pecado grave, que é contrariar um dos 10 mandamentos, tendo se confessado, se não fez isso, não cometa essa loucura, hein? Não cometa a loucura de confessar, você vai complicar a sua vida. E então, mais de comungar. Agora, se a pessoa comunga e ela está confessada, não está em pecado grave, não falta missa, você não tem noção das maravilhas que Deus opera na sua vida. Então, o que significa? Que a maioria das graças que Deus concede a nós, a gente nem percebe, a gente nem pede e a gente nem deseja. Nós não temos noção. São João Crisóstomo, que eu sempre cito aqui nas homilias, que é chamado na tradição de boca de ouro, dizia assim: os benefícios recebidos, bem o sabemos, superam de longe as areias do mar. Olha só. Os benefícios recebidos por Deus, bem o sabemos, superam de longe as areias do mar. Ou seja,
Você pode contar as areias do mar e elas serão infinitamente menores das graças que a divina providência derrama na sua vida. Agora, para compreender um pouco mais o evangelho de hoje, vamos fazer de novo uma contextualização, senão a gente não entende. Então, naquele tempo, a pessoa para ser diagnosticada pela lepra, ela tinha de se apresentar aos sacerdotes judeus. O sacerdote as examinava. E após examiná-las, emitia uma carta, uma sentença, um laudo. E ela tinha que, a partir de então, para não ser morta, inclusive, ela tinha que praticar algumas coisas. Dentre as coisas que acontecia com ela, aquele papel assinado pelo sacerdote judeu determinava que aquela pessoa estava imunda, que aquela pessoa estava impura. Pois naquele tempo dos apóstolos, dos judeus, acreditava que uma pessoa que tem doença porque está em pecado ou porque o pai e a mãe dela pecaram. Certo? Mas não é isso que nós acreditamos. Uma pessoa que está enferma não é porque ela está em pecado. Primeiro, nós ficamos doentes e morremos porque todos nós nascemos com o quê? Qual o pecado? O pecado original, que o batismo apaga em nós, mas nós temos as sequelas do pecado, infelizmente, que é a morte. São Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. Né? Romanos capítulo 5, com efeito todos pecaram e está todo mundo privado da glória de Deus, por isso que o batismo é tão importante. Então, mas naquela época achava-se que a pessoa era leprosa, uma doença que não tinha cura, porque ou ela pecou, ou o pai, a avó dela, e ela está pagando o pato. Isso não, isso a gente não crê. Então veja bem, então além de ter um atestado que declarava a pessoa impura, ela tinha que usar uma roupa específica. A partir de agora, ela tinha que usar uma túnica feita de farrapos, uma túnica totalmente sem harmonia, feia, para que no meio do povo as pessoas soubessem quem tinha essa doença. Era uma coisa horrorosa. Né? Cada coisa que acontecia antigamente, eu falo que o mundo está bem melhor, por incrível que pareça. Olha, tem muita coisa para consertar ainda. Além disso, o leproso tinha que colocar um sino no pescoço. Vai vendo. Por quê? Cadê meu sino aqui? Tem um sino aqui? Está escondido? Onde que eu não acho? Aqui. Então você imagine você andando no meio da braguinha, leproso, 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 leproso. E tinha que gritar essa frase aqui, imundo, 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 imundo. Gente, é humilhação ou não é? Super! E por que tinha que tocar o sino gritando imundo, imundo? Para que as pessoas saíssem correndo. E as pessoas saíssem correndo por quê? Porque a lepra é... Estão tímidos hoje, hein? A lepra é contagiosa. Então, veja bem, era uma coisa horrorosa. Então, para se evitar a propagação da doença, tinha toda essa coisa. E, além disso, eles tinham que morar fora dos muros da cidade. Não podia estar no meio do povo. Mas, de vez em quando, eles tinham que aparecer para alguma oração, alguma coisa. Mas, quando apareciam para uma oração, eles tinham que se manter distantes das pessoas. Tudo bem? Então, porque não adianta falar do evangelho e a gente não saber como que era a coisa. Perceba ainda que os leprosos do evangelho de hoje andavam em grupo. Quantos eles eram? 10. Por que aquela turma andava em grupo? Pensa comigo. Não pode mais ver sua esposa. Não pode mais ver seus filhos. Não pode mais voltar para sua própria casa. Se você voltar na sua casa, você passa a lepra para toda a sua família. Você vai abraçar seu filho? Claro que não. Nunca mais você vai abraçar seu filho. Nunca mais você vai abraçar sua mulher. Você não pode mais usar os mesmos objetos, o mesmo lençol, a mesma cama, nada, os mesmos copos, os mesmos talheres. Gente do céu, era uma coisa horrorosa. Então, olha que interessante. Os leprosos fizeram uma pequena família. Eles andavam em grupos de 10. Por quê? Porque a dor dói menos quando você anda em grupo. Já reparou isso? A gente está na beira da amargura, numa angústia, vivendo um problema, e você encontra alguém que tem o mesmo problema, o mesmo medo, não é que o problema sumiu, você tem mais coragem de enfrentá-lo. Triste é quando você quer enfrentar e resolver seus problemas sozinho, porque Deus não te fez para ser sozinho. Ele te fez para viver em comunidade, para viver em igreja. Então, veja bem, meus amados, um problema que você tem interessa a todos nós. Porque você faz parte de uma igreja. Você faz parte de uma comunidade. Então o problema não é só seu. Uma comunidade verdadeira de Jesus é assim. Se você tem um problema, o seu problema passou a ser agora
nosso também. Entende? Andavam em grupo porque sabiam que dor partilhada é dor menos doída, é dor que dói menos. E é interessante que eles respeitam a norma, hein? Eles sabiam que Jesus podia curar aquilo que era impossível, eles vão até Jesus, mas não são doidos de... Jesus está sempre cercado de multidão, não são doidos de entrar na multidão, porque o sino, o mau cheiro, a roupa esfarrapada, ia denunciar e eles vão ser apedrejados, porque eles estavam infligindo uma lei. Então, veja só, depois na sua casa, medite de novo, porque é bom meditar o evangelho várias vezes. Eles vão até Jesus, mas olha que bonitinhos. Eles param, está aí escrito aí, a uma certa distância, e gritam. Por que gritam? Porque estão longe. Jesus, faz alguma coisa por nós. E a resposta de Jesus é emblemática. Ele não bota a mão neles, ele podia, já fez isso. Ele não diz nenhuma sentença, ele não pede para que eles usem alguma água benta, alguma coisa, que pode pedir também, mas não foi. Não pediu para passar o olhinho de Santa Filomena, que também é importante, mas também não foi. Lembra aquela vez que Jesus curou o cego? O que ele fez mesmo? Pegou barro, o que mais? Cuspiu, né? Agora não fez nada disso. Ele só falou assim, vão se apresentar aos sacerdotes. Então, por que é que Jesus falou isso, não tocou, não fez nada? Então, primeira coisa, veja bem, quando Jesus fala assim, vai se apresentar ao sacerdote, é porque somente o sacerdote que emitiu a carta dizendo que eles estavam impuros, depois de examinar, porque, veja bem, uma cura de lepra era uma coisa que nunca acontecia. Vocês viram hoje na primeira leitura? Naamã sírio? Raríssimo. Na Bíblia tem pouquíssimos relatos. Era uma coisa raríssima. Mas quando uma pessoa dizia que estava curada, geralmente era fantasia da cabeça da pessoa. A pessoa enlouquecia. E aí ela ia ao sacerdote. E aí se ela falasse que estava curada, passasse pelo exame e não tivesse, ela saía dali escorraçada. Está entendendo? Então quando Jesus fala, vão se mostrar lá para os sacerdotes, ele está dizendo o seguinte, vão lá, faça o exame. Aí eles não entenderam nada. Que quando Jesus falou assim, vão se apresentar ao sacerdote, só podia se apresentar ao sacerdote se já tivesse sido curado. Aí eles falaram, olharam um para o outro, para a gente ir no sacerdote? O outro, foi isso que eu entendi. Você entendeu bem? Que a gente está de longe e não escutou direito. Ele não mandou ir lá? Não, ele mandou de se apresentar para o sacerdote. Mas espera, olhou a mão, olhou o pé, um olhou para o outro, mas a gente está com lepra ainda. Como é que a gente vai lá? A gente vai ser escorraçado. Aí um provavelmente que puxava o grupo falou assim, olha, quer saber? Eu não estou entendendo nada. Mas se ele mandou, eu vou. Gente, que coisa. E aí eles vão. E enquanto eles estão andando, está cheio de lepra. E um está falando para o outro, e o sacerdote vai escorraçar a gente. A gente fala, estou curado, mas estou cheio de lepra. Como é que vai ser? Ai meu Deus, pronto, agora me matam. Na metade do caminho, um olha para o outro. Veja, olha aqui minha mão. Olha o seu rosto. E a pele deles ficou como na primeira leitura, mais bonita e firme que a pele de um bebê. Aí os 10 falam, nós estamos curados, então vamos lá para o sacerdote. E um fala assim, não, eu não vou para o sacerdote, eu vou para ele, porque eu estava morto e ele me fez viver de novo, e eu preciso lhe agradecer. Meus irmãos, e eu até imagino quando o leproso voltou, porque você sabe que a lepra em estado avançado, a pessoa fica esquelética. E como ele estava com a pele igual de um bebê, ele estava gordinho. Em 1 minuto, gordinho, corado, viçoso, cheio de vida. A multidão deve ter visto aquele cara chegando. Falou, mas esse é leproso. Mas não é, esse é o irmão dele. O outro era magro, esse aqui é gordinho. O que está acontecendo? Então aqui está a primeira lição de hoje. Nós aprendemos com os 10 leprosos, primeiro com os 10, depois com 1. Aprendemos com os 10 a ter uma fé obediente que não precise de evidências para crer. Pare de ficar pedindo evidências para Deus. Creia sem ter evidências. Obedeça. Se Jesus pedir para você fazer uma coisa esquisita, faz. Que pode ser esquisita para você, mas nos planos de Deus pode fazer todo o sentido. Quantas e quantas vezes nós não entendemos o que Jesus pede de nós. Mas Senhor, eu não sei fazer isso, Senhor. Tem certeza? Tem. Mas eu não vou saber. Não interessa, vai. Quando é Jesus que manda, você faz 2 coisas. Você obedece e você creia sem evidências. Diga comigo, Senhor Jesus, dai-me a graça de obedecê-lo, mesmo quando eu não entender nada.
e a graça de ter uma fé que não precise de evidências, nem de provas, e muito menos de garantias, para que eu creia em vós. E agora a segunda parte, são só 3, segunda parte. Dos 10, quantos voltaram para agradecer? 1. Então, com os 10, nós aprendemos a ter uma fé obediente, né? Que obedece sem entender, que não precisa de evidências para crer. Agora, com 1, de 10, 1, nós aprendemos uma coisa que tem muita gente na igreja, já velhão de igreja, velhona de igreja, que não entendeu. Presta atenção. Existem várias formas de oração na igreja católica, tá? A oração mais conhecida por vocês, provavelmente, que não são padres, é a oração de petição. O que é a oração de petição? O próprio nome está falando. Quem me ajuda? Isso, é aquela que você pede a Deus. Daqui a pouco nós vamos, na oração dos fiéis, fazer a oração de petição, né? Agora, veja bem, a gente é craque, a gente é especialista em oração de petição. Dá um emprego para o meu filho, faz minha filha passar no vestibular, Senhor, cura minha tia, Senhor, converte minha família, faz meu marido parar de beber, e por aí vai. Em petição nós somos craque, nós somos especialistas. Só que nós não entendemos ainda que a oração de petição deve sempre vir acompanhada da oração de ação de graças. Nós somos especialistas em pedir, mas como os 9 leprosos do Evangelho, nós ainda temos dificuldade de agradecer e de reconhecer as maravilhas que Deus opera em nossa história, as maravilhas que Deus realiza em nossa vida. Uma oração de petição que não esteja junto com uma oração de ação de graças, desculpe, é uma oração meramente egoísta. Os 9, ou melhor, os 10 souberam fazer oração de petição, mas só um soube aliar a oração de petição à oração de ação de graças, que é ter um coração grato e agradecido pelo que Deus opera em nossa vida. Quando éramos crianças e alguém nos dava um presente, né? Ou uma outra criança nos dava um pedaço do seu chocolate, imediatamente ouvíamos nossa mãe e nosso pai dizer assim: o que a gente fala? Não é assim? Aí o moleque, ou a menina, às vezes até meio forçado, obrigado, né? Pois já engoliu o chocolate todo, né? Então, quer dizer, ensinemos nossas crianças a dizer obrigado. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, né? Na língua portuguesa, o que é dizer obrigado? Já para pensar nisso? Né? Obrigado é o seguinte: alguém faz uma coisa para você e você está dizendo assim: olha, a minha consciência me obriga a lhe ser grato. Eu estou obrigado a ser grato a você. E geralmente, o bom brasileiro, imagine, a turma fala de nada, né? Mas o correto é por nada, né? É sem o D. Por nada, né? É obrigado, por nada. O que quer dizer essa resposta por nada? Você deve me agradecer sim, porque agradecer é ser cristão. Mas se eu te ajudei, eu não fiz nada mais do que a minha. Isso, está no Evangelho da semana passada. Somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos ter feito. Entendem? Então, é bonita essa expressão brasileira. Obrigado. E é interessante que em quase todas as línguas, por exemplo, o norte-americano, um exemplo, contemporâneo, quando você fala o famoso thank you ou thanks, ele responde, não mais o clássico you're welcome, né? Não, hoje em dia eles respondem my pleasure, significa meu prazer. Hoje em dia eles respondem it was nothing, não foi nada. Hoje em dia eles respondem anyway, peça sempre que você precisar, né? My pleasure, é um prazer para mim. Então, o que significa isso? Na cultura ocidental, essa cultura da gratidão foi esparramada pela Santa Igreja Católica. Porque nós somos primeiramente gratos a um Deus que é totalmente misericordioso e bondoso para conosco. Então, ensinem seus filhos a dizer obrigado. Não percam isso. Outra coisa, vocês adultos, falem obrigado dentro da casa. Sua esposa não tem obrigação de lavar a tua cueca. Seu marido não tem obrigação, seu pai não tem obrigação de ir na padaria comprar pão para você. Não tem. Você já tem perna. Se vira, rapaz. Mas quando ele for e trouxer pão para você, diga obrigado, pai.
A sua avó, sua tia, não tem obrigação de limpar seu quarto, nem de estender sua cama. Seja mais gente. Pois os seres humanos são gratos porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós vamos tratar nossas mães como empregadas, nossas esposas como nossas empregadas, nossos pais como nossos empregados, eles não são. Ninguém tem obrigação de lavar sua meia. Ninguém tem obrigação de lavar o prato no qual você comeu. Mas sejamos gratos. Obrigado, minha mãe. Obrigado, meu pai. Porque a gente caiu numa mania de achar que dizer obrigado em casa é bobagem. E minha mãe já sabe mesmo, né? Desde que eu nasci ela faz mesmo, né? É normal, né? Ah, pra que eu vou falar obrigado? Meu marido não faz mais que obrigação. É? Seu marido te levou, dirigiu para você. Obrigado, meu amor. Gente, não vamos perder essas coisas. O mundo está tão robotizado, né? Está tudo tão esquisito. Os senhores que têm empregados, agradeçam aos seus funcionários. Agradeça o rapaz da guarita do condomínio que abriu a cancela para você. Agradeça. Seja uma pessoa que imita Jesus de verdade. Agradeça a Deus. E quando não puder comprar ou aceitar alguma coisa, não. Muito obrigado. Deus te abençoe. Hoje eu não posso comprar, mas mesmo assim, obrigado por oferecer para mim. E sobretudo, não só aprender a dizer obrigado ao pai, à mãe, os filhos reaprenderem a dizer obrigado, porque a gente está vivendo uma relação tão fria, né? Com o de fora, com o patrão, com o seu guarda que não te multou, obrigado, seu guarda. Mas com a sua mãe, com seu pai não precisa? Precisa sim. E sobretudo aprender a dizer obrigado a Deus. Gente, ninguém tem obrigação de ajudar a gente. Ninguém, né? Você pode se virar, mas tem gente que faz questão de demonstrar que te ama numa cama que estende, numa toalha que coloca no varal, que você deixa úmida lá e coloca para secar, né? São pessoas que estão dizendo, ei, eu te amo, você é importante para mim. Recolhe sua roupa molhada, que alguns de vocês adolescentes deixam molhada em cima da cama, não é verdade? E sendo que você, desculpe falar assim, mas você tem braço, perna, né? Você podia fazer, mas não faz. Nenhum obrigado você fala. Não seja tão ingrato. Há um filósofo que dizia, um homem satisfeito dificilmente se sente grato. Olha que interessante esse pensamento, né? Vários filósofos, aliás, falam isso, até o Sérgio Cortella diz isso, né? Um homem satisfeito dificilmente se sente grato. O que ele quer dizer com isso? Que a pessoa quando tem e recebe bastante coisa, ela vai ficando mal agradecida. Já reparou isso? Aliás, senhores pais, de plantão aí, faça tudo pelo seu filho e pela sua filha. Você vai ver a pessoa insuportável que você vai criar. Pois amanhã ninguém aguenta esse cara. Porque foi você que estragou. Né? Então, um homem satisfeito dificilmente se sente grato. Só quando perde é que ele começa a dar valor. Não é assim? Eu gosto daquele pensamento que fala, né? Amigos, pessoas importantes, são como a saúde perfeita. A gente só dá valor quando a gente perde. Vocês já viram gente que tem problema no rim fazer hemodiálise, gente? 3 ou 4 dias por semana preso no hospital numa máquina, tirando todo o sangue e voltando de novo? E a maioria de vocês estão me ouvindo aqui, o rim está filtrando perfeitamente. Já falou para Deus obrigado que meu rim filtra? Quantos aqui nessa igreja não precisam usar marca-passo no coração? Levanta a mão, por favor. Glória a Deus. Já agradeceu a Deus que você não precisa de marca-passo? Você não precisa de estente? Já agradeceu? Que bom. Porque a maioria se esquece de agradecer. Né? Quantas e quantas pessoas não conseguem mais urinar? Quantas pessoas estão ostomizadas depois de um câncer de intestino, né? Coloca aquela bolsa do lado e não sabe mais o que é um banheiro, gente. Até ir a um banheiro, fazer nossas necessidades fisiológicas, é uma graça incomensurável de Deus. São João Crisóstomo estava certo. A gente tem que agradecer muito mais que o número das areias de uma praia, do mar. Né? Então, amados, para ir terminando, a nossa comida estará sempre muito mais saborosa. Você que reclama da comida, do tempero, se pararmos para pensar que existem milhões de pessoas nesse momento morrendo desnutridas por inanição. O seu cabelo é fantástico. Mesmo você que reclama, esse cabelo é uma porcaria, só vive armado, parece bandido, ou está preso ou está armado. Né?
A gente fala assim, meu cabelo parece bandido. Por quê? Ou tá preso ou tá armado. Né? Os seus cabelos são lindos aos olhos de alguém que a cada dia perde os poucos fios que ainda tem. Esses dias, eu, contando um milagre sem contar o santo, né? Uma senhora deixou minha mãe e eu assim, muito assim, sem palavras, né? Porque ela está com tratamento de um câncer, né? E tem poucos fios na cabeça. Daí ela disse, mas não tem problema, já comprei uma peruca fantástica, vou abalar. Né? Que pessoa positiva. Eu fiquei abismado de ver. Né? Todo mundo assim preocupado. Hoje lá nós tivemos lá no GPasse aula de como colocar o lencinho na cabeça com vários formatos, vários modelos. Cada dia eu vou desfilar com um. Meu Deus. Né? Eu querendo tomar pílula aqui para ver se cresce cabelo. Já andei vendo no Mercado Livre. Mas então, prosseguindo, né? As nossas, pior que é verdade, as nossas casas serão verdadeiras mansões se levarmos em conta que muitas pessoas são obrigadas em Sorocaba a dormir em julho no chão gelado da rua sem direito de uma boa noite de alguém que as ama. Né? Às vezes você volta de noite em julho, né, por Sorocaba, de ônibus ou de carro, veja a turma deitada na calçada. Você fala, essa casa, toda trinca, goteira, não gosto dessa cor. A cor da calçada é bem mais feia que a cor da tua casa. Reclama da segunda-feira, amanhã tá chegando. E se esquece do quanto a segunda-feira é dura para quem não conseguiu um trabalho. Tem gente que vem à nossa missa procurando serviço faz 2 anos. Tá doidinho para acordar cedo segunda-feira, só para ter um salário. E você reclama, empregado, fazendo faculdade, porque a vida está te tornando uma pessoa mal agradecida. O Senhor sentiu falta dos outros 9. E agora vem a pergunta. Não terá o Senhor Jesus alguma vez sentido a nossa falta após ter concedido alguma graça para nós? Porque o Senhor sentiu falta dos 9, né? Eu achei bonitinho o Senhor falar, ele não precisa nada disso, ele é Deus. O Senhor falou assim, cadê os outros 9? Ele lembrou. Então Jesus lembra de você. Será que o Senhor já não se perguntou de você e de mim, depois de nos ter concedido alguma graça? Eu tenho certeza que sim. Olha lá o Wagner, cara de pau. Pediu, olha lá. Tá lá, dei para ele. Cadê meu obrigado, Vaguinho? Estou sentindo falta do Wagner. Estou sentindo falta da Maria. Estou sentindo falta da Juliana. Porque depois eu fiz tudo o que ela queria. E ela não voltou para me agradecer. Será que o Senhor não pergunta por você também? Pelas graças que Ele te deu e você não falou obrigado ainda? Na verdade, é uma coisa a se pensar. A gente mais pede que agradece. E a verdade é que quanto mais a gente agradece, mais a gente tem. Os agradecidos são muito abençoados. E para terminar, observemos a última lição de hoje, amados. Os leprosos aprenderam a rezar por necessidade. Veja que interessante, né? Porque aquilo que eles fizeram, Jesus, faz uma coisa por nós. Isso é oração. Mas eles aprenderam a rezar por mera necessidade. Conhecemos também pessoas que só rezam quando algum mal lhes afeta a sua casa, a sua família, algum ente querido, elas começam a rezar. Tem gente que só reza quando algo começa a dar errado, como o caso dos 10 leprosos, ou talvez tenhamos sido um dia nós mesmos. Talvez você tenha vindo para a igreja porque a água bateu aqui no nariz e você falou, Senhor, o Senhor me salvar agora, não sei como é que vai ser, eu preciso de uma missa, eu preciso encontrar um padre, eu preciso que alguém reze por mim, eu preciso me confessar, e você voltou, e Deus te salvou. Quantos de nós começamos a rezar, meus amados, porque a gente estava no beco sem saída? Começamos a rezar por necessidade, como os 10. Porém, daqueles 10, só um ouviu a frase, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Então, das 10 curas que Jesus operou hoje, uma foi um grande milagre. Que interessante. Das inúmeras curas e milagres que acontecem nesta igreja de Santa Filomena, e olha que chegam cartas todo dia. Já estamos com livros e livros dessa grossura de testemunho, nem dá para ler todos. Fora os que a gente escuta por aqui, por acolá. É milagre em cima de milagre,
cura em cima de cura, mas veja a pergunta que Jesus está fazendo hoje, das inúmeras curas e milagres que aconteceram e acontecem nesta igreja. Quantos puderam ouvir de Jesus essa frase? A tua fé te salvou. De cada 10. 1. Porque as pessoas recebem graças e mal agradecidas desaparecem da missa, desaparecem da casa de Deus. Amanhã, quando aparecer uma outra tribulação, uma enfermidade, provavelmente elas voltarão. O Papa Bento diz assim: o Evangelho nos faz pensar em duas grandes curas. Uma mais superficial, que se refere ao corpo, que é a cura da lepra, mas outra mais profunda, que atingiu um só, que foi a salvação. E diz o Papa Bento: a salvação é muito mais importante do que a saúde, porque é a fé que salva o homem. Olha só, isso daqui é uma bomba. Vamos dizer juntos. A salvação é muito mais importante que a saúde, porque é a fé que salva o homem. Então veja bem, se a pessoa alcançou uma cura extraordinária, mas não se tornou discípula como esse único leproso, se ela não se tornou uma seguidora de Jesus, de nada adiantou a cura milagrosa que ela recebeu, porque ela vai morrer do mesmo jeito, mais cedo ou mais tarde. Todo mundo vai morrer. Se não morrer dessa doença, de outra a gente vai. Ou de velhice, os órgãos vão se cansar. Todo mundo vai morrer. Então, se você estava para morrer porque você tinha uma doença grave, não sei, um câncer, não sei, o que mais pode ser, um sarampo, sei lá eu. E aí você pediu a cura. E Jesus te curou. Maravilha, glória a Deus. Só que você vai morrer de novo, não dessa. Algum dia, mais cedo ou mais tarde, você e eu, nós vamos morrer. Então veja bem, a salvação é muito mais importante que a saúde. Os outros 9, coitadinho, só o corpo. Mas aquele lá foi o corpo e foi a alma. Ele foi salvo, porque ele se tornou um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo. E se a cura não te tornar um seguidor, uma seguidora de Jesus, não serve para nada. Então eu quero terminar com uma última dissertação. Às vezes eu ouço, inclusive aqui nessa igreja: ai, padre, eu rezei tanto pela cura do meu irmão, olha lá, ele morreu. Mas uma pergunta. Espera lá. Seu irmão foi para o céu? Porque é isso que realmente importa. Rezei tanto para que a minha esposa fosse curada. Rezei tanto para que o meu pai fosse curado. Rezei tanto para que minha mãe fosse curada. Tudo bem. Será que ela foi para o céu? Porque se ela foi para o céu, valeu mais a pena a salvação dela que a própria cura da doença ou do corpo. Porque é ir para o céu que vale a pena. É ser salvo por Jesus que realmente conta. Então, para vocês que aconteceram, talvez aconteceu isso na família de vocês se perguntam: rezei pelo meu pai, para que ele fosse curado, meu pai morreu. Rezei por aquela criança e ela morreu. Rezei pela minha mãe, mas ela morreu. Rezei pela minha tia madrinha, mas ela morreu. Parece que eu fracassei. Mas espera lá. Será que essas pessoas arrependidas, confessadas e abençoadas, não foram para o céu? E se foram, não valeu a pena? Porque é esta cura mais profunda que realmente importa. Amém.